pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquinha, professora de vocês de História do 8º ano, e nessa aula a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo. A gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai e vamos ver quais são as origens dessa guerra. Para vocês que não sabem ainda, gente, a Guerra do Paraguai ela foi um dos maiores conflitos que mais tiveram pessoas que sofreram as consequências sobre essa guerra e naquele momento ela foi uma das maiores, se não a maior guerra que existiu naquele período aqui no continente americano. Vamos dar uma olhada, né, sobre essa Guerra do Paraguai? Antes disso, quem vai ficar e acompanhar a gente durante toda essa aula é a nossa intérprete, a Cláudia. E vamos começar? A gente começa vendo qual é o nosso objetivo. Por que a gente está estudando sobre a Guerra do Paraguai? Bom, a ideia é compreender as razões que levaram à Guerra do Paraguai, né? Existem razões, quais são as origens, os motivos que levaram a esse grande conflito. Aqui a gente tem uma representação de uma cena, né, ocorrida durante a Guerra do Paraguai. Bom, o conceito de guerra, ele nos remete a vários acontecimentos históricos ao longo do tempo. O tempo todo nós vemos nos noticiários, nós vemos nos filmes, em vários documentários. A gente vai ver se falar, se comentar sobre guerras que ocorreram na história da humanidade, né? Mas eu quero saber, você sabe uma definição para o termo guerra? Vamos pensar sobre isso? Aqui a gente tem uma outra representação de uma cena da Guerra do Paraguai. Guerra, ela é uma luta armada que, em geral, envolve nações, né? Ou também pode envolver partidos de uma mesma nacionalidade ou etnias diferentes, né, com o fim de impor uma supremacia ou manter os interesses materiais ou ideológicos. Sempre o início de uma guerra, ela já reflete o que vai vir a ocorrer. Os saldos de uma guerra sempre são saldos negativos, né? A gente está vendo aqui uma outra representação de uma cena da Guerra do Paraguai, né? Bom, antes da gente falar então sobre quais são os motivos, as origens que levaram à Guerra do Paraguai, vamos dar uma olhada em algumas notícias que falam sobre como ocorrem esses conflitos, essas guerras. Olha só, a gente constantemente vê noticiários sobre guerras que ocorrem no mundo afora. Aqui a gente está vendo uma notícia que fala sobre uma obra literária que vai falar um pouco sobre esse contexto de guerra e de como as pessoas vivenciam a guerra, né? Mas eu quero saber o seguinte, na sua opinião, o que precisamos fazer para que as guerras não ocorram a todo momento, né? Mais ainda, é possível impedir a existência de guerras? Será que é possível, com a participação do povo, através de protestos, através de pedidos às grandes representantes das nações, que conflitos armados deixem de ocorrer? Bom, vamos ver o que a gente estava vivendo nesse período em que vai ocorrer a Guerra do Paraguai. O Império Brasileiro envolveu-se em vários conflitos aqui na América do Sul. Isso durante tanto o primeiro reinado quanto no segundo reinado de Dom Pedro II, né? De todos eles, o mais grave de todos, com certeza, foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela aconteceu de 1864 até a data de 1870. E nós vamos ver que ela devastou de uma maneira imensa a população paraguaia, né? E olha só, durante todo esse tempo, né, então a gente vai ver que dezenas de milhares de pessoas vão sofrer essas consequências. Mas como e por que o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai? Quais as ligações que a nossa nação teve para se envolver e participar dessa guerra, né? Aqui nós temos uma outra imagem que mostra uma representação de cena, né, de uma cena de guerra da Guerra do Paraguai. Bom, qual é o contexto, né, disso tudo?
A Guerra do Paraguai, ela pode ser explicada por várias divergências internas entre alguns países sul-americanos. Sim, porque a Guerra do Paraguai, ela não vai envolver unicamente, como nós já estamos vendo aqui, o Brasil. Ela vai envolver outras nações que vão fazer parte desse conflito. E a gente vai ver que as divergências entre esses países de um mesmo continente não aconteciam só na época do Brasil Império. A gente vai ver que através, né, dessa análise da Guerra do Paraguai, nós vamos ver que elas, na verdade, são consequência de conflitos que já vinham, às vezes, até de origem do Brasil colônia. Chegamos na nossa primeira atividade. Eu quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês essa questão e daí a gente já vai voltar para ver se vocês responderam tudo certo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? A pergunta era o seguinte: os conflitos no mundo contemporâneo são constantes. Como podemos definir o conceito de guerra? E a gente pode definir o conceito de guerra como uma luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor uma supremacia ou manter os interesses materiais ou ideológicos. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre então essa guerra que existiu aqui na América do Sul. Bom, os países sul-americanos, eles lutaram entre si pelos controles dos rios, das terras, do gado e, sobretudo, do poder. Bom, a região do Paraguai, ela é uma região que está sobre fronteira de várias outras nações aqui da América do Sul, como a gente pode observar aqui nesse mapa. O Império Brasileiro, por exemplo, ele interveio diversas vezes na região Platina. A gente vai dar uma olhada aqui nesse mapa, que é a região Platina. A região Platina, ela é uma região que está ao redor, uma região que está sobre rios.
que acabam esses rios trazendo contatos entre as regiões e também beneficiando questões de comércio, né, de exportação. E no caso do Paraguai, a gente tem que ver bem essa situação, porque é através, né, desse controle, através dos rios, é que o Paraguai ele conseguia sair e colocar o seu comércio, os seus produtos para fora da América. Ele está fechado, ele não tem contato com o oceano, ele precisa atravessar outras nações para conseguir sair, né, afora do oceano. Então a gente está vendo aqui a região do que era, como era o mapa daquele momento, né? Então nós temos a região do Paraguai, né, o Império do Brasil, a região do Uruguai e da Argentina. Bom, aqui a gente tem um mapa da bacia do Rio do Prata, que era esse rio importante que fazia então essa ligação, principalmente nós vamos pensar dessa ligação que existia dentre essas nações aqui da América do Sul, mas como ele era extremamente importante para o Paraguai. Então, em vermelho, nós vimos aqui uma flecha que indica onde está a região do Paraguai, em azul, uma flecha que indica onde está a região da Argentina, em amarelo, a região do que seria o Império do Brasil, e em verde, do Uruguai. Todos eles numa grande proximidade, mas que tinham esse contato, né, com o rio, com a passagem desse Rio do Prata. E essa foi toda uma região disputada por esses países envolvidos. Chegamos aqui na nossa segunda atividade. Quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e daí daqui a alguns minutos, a gente volta para ver se está correto. Então, pessoal, vamos ver qual é essa pergunta? A pergunta era: que países fizeram parte da Guerra do Paraguai? E os países, né, além do Paraguai, nós vamos ver que contra, inclusive, o Paraguai, fizeram parte a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Bom, quais são os motivos que levaram esses países se unirem
contra a região do Paraguai. Mais ainda, como que se vivia no Paraguai? Qual era a realidade vivida dessa região? Né? Primeiro, vamos dar uma olhada se um dos motivos que levaram a esse confronto foi, num primeiro momento, o controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e o Rio da Prata. Né? Era por esses rios da região platina que as mercadorias, né, sul-americanas seguiam para o interior do continente e também para a Europa. Como nós já observamos nos mapas, o Paraguai ele não tinha uma saída para o continente, então ele necessitava passar por outras regiões, por outras nações para conseguir, né, levar as suas mercadorias para outras localidades. No caso do Brasil, o comércio com a província do Mato Grosso, que tem uma grande proximidade, está ali colado, né, com a região do Paraguai, era quase todo feito pelos rios da região, pois as estradas eram bastante ruins, né, e muito poucas. Um segundo motivo importante eram as questões das terras férteis e das pastagens. Né? Essas são, claro, regiões onde também já se criavam alguns animais e é claro que esse fator econômico vai ser bastante importante também para gerar uma grande causa nesse conflito. Olha só, eram comuns os fazendeiros do país, né, de um país sul-americano, desrespeitarem as fronteiras do outro. Isso porque não se respeitava então as fronteiras e levava-se o gado de uma região para outra. Isso tudo acabava gerando sempre um grande conflito, né? E daí, isso tudo gerando um grande desentendimento, gerava algo maior, de um conflito entre fazendeiros, um conflito entre nações. Né? Aqui a gente tem uma imagem da fragata de Amazonas, né? De 1852 a 1897, da Marinha Imperial, que fazia então todo esse trabalho, né, intercalando entre os rios. Uma terceira causa, né, uma terceira ideia que daria origem a esse conflito seria a liderança política na região platina. Isso porque o governo do Dom Pedro II, sempre que considerava seus interesses ameaçados, ele intervinha militarmente em uma determinada região. Apesar de se ter uma imagem que durante o segundo reinado a figura de Dom Pedro II era bastante pacífica, não podemos deixar de ver essa faceta dentro do segundo reinado, onde vários conflitos foram existentes. E a gente vai ver, né, que primeiro se procurou derrubar o presidente uruguaio Manuel Uribe em 1851, depois o argentino Manuel Rosas em 1852 e depois ainda o presidente uruguaio Atanásio Aguirre, né, que ficou de 1854 a 1865. Então, o Brasil, a política brasileira, ela sempre estava intervindo e tentando modificar e muitas vezes até desestruturar o conceito político de outras regiões aqui da América do Sul. Bom, essas disputas todas estão na origem da Guerra do Paraguai, que também podemos pensar que essa região toda foi uma região onde fizeram parte das missões jesuíticas. Então, de certa maneira, um conflito anterior, bem anterior a isso, já existia, onde os jesuítas formaram missões, né, onde catequizavam ali em toda aquela região do Paraguai os guaranis. Né? E a gente vai ver também, né, que tudo isso vai acabar gerando então esse conflito armado que envolve então 4 países sul-americanos. Nós vamos ter nessa guerra do Paraguai, além do Paraguai, o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Né? E aqui nós temos um mapa que mostra um pouco da invasão paraguaia e o contra-ataque delas, né? Isso no ano de 1865, né? Um pouco dessa movimentação desse conflito. Temos a nossa atividade aqui, quero que vocês copiem, respondam com atenção e daí nós voltamos para conferir se a resposta de vocês está correta.
Então, gente, vamos dar uma olhada aqui nessa pergunta, né? A Guerra do Paraguai teve várias razões para a disputa, né? Cite pelo menos uma razão que levou os países da América do Sul a entrarem nesse conflito. Vamos dar uma olhada? Bom, aqui a gente vai ter alguns, né, desses motivos. O controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata. Era por esses rios da região platina que as mercadorias sul-americanas seguiam para o interior do continente e também para a Europa. Bom, chegamos aqui finalizando a nossa aula. O que a gente viu nessa aula? Nós vimos quais são os motivos que vão originar esse conflito, a Guerra do Paraguai, um dos maiores conflitos e de saldos mais negativos que existiram na história do nosso país, na história da América do Sul. Vimos como é que esses motivos ligados principalmente à questão comercial, o uso dos rios da região platina, e todo o contato comercial, a busca por um poder em toda essa região, que englobava Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, vai acabar gerando todo esse conflito. Até a próxima, pessoal!